Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Todo mundo feliz, contente, radiante? Olha, espero que não, né? Porque... Quer dizer, espero que sim, mas espero que seja uma alegria e uma radianticidade, uma palavra que não existe, sobrenatural. Nada de alegria natural para vocês. Alegria natural passa e eu quero coisas melhores para vocês do que alegrias passageiras. Coisas melhores do que alegrias passageiras para os senhores. Não se esqueçam do que dizia São José Maria Escrivá, né? E que eu citei faz pouco tempo. Quer dizer, para mim faz pouco tempo porque eu gravei o áudio ontem. Para vocês deve fazer mais, deve fazer quase um mês. Mas a frase de São José Maria Escrivá, que ele dizia: ninguém é feliz nessa vida enquanto não decidir deixar de sê-lo. Tá? Sobrenatural, minha gente, sobrenatural. Alegria sobrenatural é a única que importa. Deus é a única que importa. Mas, bom, vamos rezar e dar início à última meditação, né? Ao final da nossa tetralogia sobre a oração de Jesus. Espero que vocês tenham acompanhado, que tenham gostado, né? E que esses áudios tenham de alguma forma aproximado vocês de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, senhoras e senhores, inclusive, sabiam que a proporção de homens para mulheres aqui no podcast, ela não é tão drástica. Eu lembro que ali na Filoteia, a demografia assim, era radicalmente maior de mulheres no grupo da Filoteia. Aqui no Spotify, ao menos, é bem parelho. Né? É bem parelho e assim, dá uma flutuada. Por exemplo, quando eu comecei, era esmagadora maioria de mulheres. Coisa de um mês depois, maioria esmagadora de homens. Depois equilibrou e fica aí meio 50%. É interessante. Mas enfim. Na semana passada, a gente começou a meditar a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Tá? Nós conversamos então sobre a primeira metade. A metade que se centra ali em Jesus, no nome de Jesus. A metade que aqueles que rezam fazendo exercícios de respiração, que é uma coisa que eu não tratei e não vou tratar agora, se diz inspirando. Puxando o ar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje nós vamos para a segunda parte. Nós vamos tratar hoje do tem piedade de mim, que sou um pecador. A primeira parte você está chamando Jesus. Está invocando Cristo. Na segunda parte você faz um pedido para ele. Você fala: Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Está falando sobre ele. Agora, o que você espera dele? Tem piedade de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Tá? O ideal seria que a gente fizesse, sei lá,
né, uma meditação sobre Senhor, né, o que quer dizer chamar Jesus Cristo de Senhor. Outra meditação sobre o nome de Jesus. Outra meditação sobre o título de Cristo. Outra meditação sobre o Filho de Deus. Outra meditação sobre a piedade. Outra meditação sobre o nosso estado de pecador. E outra para encerrar tudo. Seria o ideal, né? Assim, num mundo perfeito. Dá para até pregar um retiro assim. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, nós vamos tratar da última frase inteira, da última petição. E, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar de tudo, é importante que a gente entenda o que é esta piedade que nós estamos pedindo. Tá? Em grego, o pedido é eleison. Sabe o Kyrie eleison da missa? É isso. Em latim, é miserere, miserere-me. Domine Jesu Christi, Filii Dei, miserere-me. Então, miserere. Até em inglês, tá? A tradução ficou mercy. Né? Have mercy on me, a sinner. Em português, por algum motivo, que assim, que os tradutores me digam, tá? Que alguém aí que manja de tradução me justifique, porque eu não sei. Né? Em português, a oração de Jesus se popularizou com a tradução de tem piedade de mim. E não tem misericórdia de mim. Não sei porquê, mas foi o que aconteceu. E assim, as duas palavras, se você vai olhar no dicionário, elas são sinônimas. Mas a carga semântica de piedade e a carga semântica de misericórdia tem aí uma certa distinção, né? Você tem piedade de, sei lá, de alguém que está indo ser executado e você poupa aquela pessoa. O que Jesus realmente faz conosco. Né? Mas você tem misericórdia. A misericórdia parece ser uma coisa maior. Né? Pelo menos para mim. Ela tem uma carga mais intensa e também ela é mais literal. Por quê? Porque misericórdia, qual que é a etimologia do termo? Isso é uma coisa que eu gosto muito e que é importante que vocês pensem isso, que vocês tenham isso em mente. Misericórdia vem de miser, que é miserável, dolorido, triste, né? E cor, que é coração. Ou seja, uma pessoa que tem misericórdia é a pessoa que tem um coração cheio de miséria. Agora, essa miséria que está no coração daquele que é misericordioso não é a própria miséria. É a miséria do outro. É a miséria daquele que é o objeto da misericórdia. Então, quando Cristo tem misericórdia de nós, quer dizer o quê? Quer dizer que Cristo está olhando a nossa miséria e Ele está ele está enchendo o seu próprio coração das nossas misérias, das nossas dores. O coração misericordioso de Cristo não é outra coisa do que um coração carregado das nossas dores. De que um coração compadecido. O que é compadecido? O que é se compadecer? De que é também padecer. Padecer junto. Sofrer junto. Então pensem o seguinte. Quando nós pedimos a misericórdia de Deus, nós estamos pedindo que Jesus olhe para o meu estado de miséria. Ou seja, tem piedade de mim, pecador. Nós estamos reconhecendo que a nossa grande miséria é o pecado. Sejam os nossos pecados atuais, que nós pessoalmente cometemos, como o nosso estado de miséria, para o qual nós nascemos, devido ao pecado original. Então, tem piedade de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Porque eu preciso
da vossa misericórdia. Porque eu, deixado a mim mesmo, eu, deixado a minha própria vontade, eu, deixado aos meus próprios desejos, às minhas próprias inclinações, eu, deixado para pensar sozinho, para planejar sozinho, para me organizar sozinho, eu só vou fazer coisa errada. Eu só vou fazer mal para mim, eu só vou fazer mal para os outros, eu só vou fazer mal para toda criatura que passar pela minha frente. Tem piedade de mim, Senhor. Me salva de mim mesmo. Porque se o Senhor não tiver piedade de mim, eu, que sou um pecador, sei que tudo aquilo que eu faço é mal. Eu sei que, como diz a Sagrada Escritura, até as minhas boas obras são como panos sujos diante de ti. Eu sei que eu estou sempre tendendo ao mal. Eu sei que os meus desejos mais profundos são desejos maus. São desejos egoístas, são desejos desordenados. Eu sei que eu sou mesquinho, etc, etc, etc. Então, eu invoco a Cristo e eu falo, Senhor, tem piedade de mim. Ou seja, Senhor, enche o teu coração das minhas dores, Senhor. Veja com amor o meu estado deplorável e te compadece de mim. Não só veja a minha dor, mas sinta a minha dor e faça alguma coisa. Me proteja de mim mesmo, me salve dessa situação. Me dê o caminho para me salvar disso, para que eu possa sair desta vida de pecado e entrar verdadeiramente no céu e participar verdadeiramente de ti, como o Senhor deseja que eu participe. A misericórdia de Deus é isso, é essa compreensão profunda da nossa natureza miserável e pecaminosa que se dá por meio do amor. Tá? E percebam o seguinte, percebam que a única coisa, isso é uma frase de uma freira americana, tá? Que já morreu, que está em processo de canonização, que é assim, absolutamente genial, que ela diz o seguinte, ela diz, a única coisa triste no mundo é o pecado. E isso é preciso e verdadeiro. Não existe outra coisa no mundo que seja triste além do pecado. Não existe outra miséria no mundo a não ser o pecado. Não existe. As únicas coisas tristes no mundo, as únicas coisas que são dignas de entristecerem o nosso coração, são aquelas coisas que são pecaminosas. Qualquer tristeza que nasça de algo que não é pecado, tá? Que não nasça do fato de que Deus é ofendido, provavelmente tem ali alguma coisinha de desordem. Nem que seja mínima, mas tem. Por quê? Porque eu estou... Assim, o pecado é a desordem. Onde há desordem, há algum tipo de pecado. Tá? Então, assim, se algo que não nasce do pecado, que não é pecaminoso em si mesmo, me causa tristeza, então a desordem está onde? Está naquela coisa ou está em mim? Vocês entendem o jogo? Alguma coisa tem que estar desordenada, se está ali causando um estranhamento. Porque a paixão da tristeza é a percepção de um mal presente. Né? O mal é algo que? É algo que me separa ou me impede de alguma forma, entrar em comunhão com algo que eu amo. Tá? Então, enfim, aí a gente vai entrar para uma discussão um pouco mais teológica do que é a paixão da tristeza, que não cabe aqui. Mas, vejam isso, a única coisa triste no mundo é o pecado. A única miséria do mundo é o pecado. Então, o que é a misericórdia? É você pegar a miséria do outro e colocar no teu coração. Então vejam o que o próprio Cristo fez quando ele sofreu sua paixão, morte e morte de cruz por nós. Ele assumiu sobre seus próprios ombros os nossos pecados. Todos os pecados.
da humanidade inteira. Os pecados do passado, os pecados estavam sendo realizados naquele momento, e todos os pecados que seriam realizados até o fim dos tempos. No Jardim das Oliveiras, Cristo rezou ao Pai, e Cristo suou sangue de tanta angústia, de tanta agonia, não pelas dores físicas que ele ia passar, não só por elas, ao menos, né? Mas porque ele viu cada um dos nossos pecados. Cada um dos nossos pecados. Da criancinha que contou uma mentirinha bem intencionada para a mãe, até a coisa mais terrível que você pode imaginar, até o ritual mais satânico que exista, até a profanação mais perversa, mais fria, feita com a maior malícia. Cristo viu tudo. E ele recebeu sobre si todos esses pecados, toda essa miséria. Por quê? Por amor das pessoas que os estavam cometendo. E essas pessoas somos nós. Estas pessoas somos eu, você, seus amigos, sua família. Mas especialmente, quando nós pensamos sobre isso, nós temos que pensar, este sou eu. Este sou eu. Cristo viu todos os pecados que eu cometi e vou cometer, e morreu, e sofreu, e chorou, e caiu, e foi humilhado, e cuspido, e maltratado, e espancado, e tratado feito lixo por causa deles, por minha causa. Não faltou muito para que fosse a minha mão ali com o chicote. Para que fosse os meus chutes na cara dele. Para que fosse o meu desprezo. Por quê, meus irmãos? Foi o meu desprezo. Foi o teu desprezo pelo amor de Deus. Porque o pecado é isso. O pecado é o desprezo de Deus em favor do amor desordenado de si mesmo. E Cristo viu tudo isso, viu o nosso desprezo, viu a nossa maldade, viu a nossa indigência, viu aquelas pessoas que, de coração mais empedernido, que estão decididas a nunca se arrependerem sabendo que Deus existe, porque essas pessoas existem. Ele viu até elas e ele falou, por eles vale a pena. Mais do que isso, ele olhou para cada um de nós individualmente. Ele viu o nosso rosto individualmente. Ele pensou no seu nome e ele falou, por ele vale a pena. Por ela vale a pena. E aí, o Sacratíssimo Coração de Cristo, nós tivemos um áudio faz pouco tempo sobre ele, encheu-se de toda a nossa miséria, encheu-se de toda a nossa dor, encheu-se de toda a nossa maldade, que não pertencia a Cristo, mas que ele, por misericórdia, quis carregar por nós e quis ser punido pelos nossos pecados por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser perdoados. Para que nós pudéssemos ser lavados em seu sangue. Para que nós pudéssemos entrar novamente em comunhão com Ele. Com o Pai, com Ele, o Filho e com o Espírito Santo. Cristo, senhores, é o ápice da misericórdia divina. Vocês lembram do que nós conversamos no áudio passado? Sobre como Jesus Cristo é o cume da revelação. Jesus Cristo é Deus que vem até nós para concluir a obra da salvação. Ele é o Deus distante que se aproxima,
que se humilha assumindo uma natureza humana, e mais do que uma natureza humana, assumindo também a consequência dos nossos pecados sobre si, para morrer por nós, para se oferecer em sacrifício ao Pai, sendo ele o próprio sacerdote, o próprio altar e a própria vítima, para oferecer o sacrifício perfeito, de valor infinito, que poderia reparar a ofensa infinita do pecado original e nos reunir a Deus, e nos poupar da ira divina e do inferno. Então, lembrem-se do que dizia São Paulo: quando nós ainda éramos pecadores, Cristo nos amou. Nós nunca merecemos nada disso. Nós nunca merecemos nada disso. Por uma questão muito simples e muito lógica, isso é algo de valor infinito. E nós somos finitos. Nós não podemos merecer o infinito com as nossas obras temporais. Nós não podemos merecer nada de Deus em sentido estrito, porque as nossas obras em nós mesmos, elas são obras humanas, obras pequenas, obras manchadas, obras sujas. Como é que nós podemos merecer alguma coisa daquele que é a pura bondade, o puro amor, a pura beleza, o próprio ser subsistente que sustenta todas as coisas e que tem direito absoluto sobre tudo? Como nós podemos merecer algo dele? Não podemos. A salvação foi absolutamente gratuita. A salvação foi um ato livre e espontâneo de misericórdia de Deus, desejado por ele para nos reunir e prometido por ele ali em Gênesis, já no próprio Evangelho de Gênesis, quando, pouco antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus diz à serpente que porá inimizade entre ela e a mulher. E ela, virando para a serpente, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela lhe esmagarás a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. E vejam como não fica uma santa dubiedade aí, que não fica perfeitamente claro se quem irá esmagar a cabeça da serpente é Cristo ou é a Virgem Santa. Por quê? Porque é os dois. Os dois esmagam a cabeça da serpente juntos. Em primeiro lugar, Cristo, obviamente. Mas Cristo com Maria, porque Cristo esmaga a cabeça da serpente se fazendo homem por meio da natureza humana que ele recebe da Virgem. Da Virgem Imaculada, esposa do Espírito Santo. Tá? Então, percebam como nós somos absolutamente dependentes de Deus. Porque é somente em Cristo, somente tendo sido salvos por Ele, que nós somos capazes de merecer qualquer coisa de âmbito sobrenatural. Sem a graça, e a graça que está em nós, na medida que nós estamos em estado de graça, ou seja, que nós estamos limpos do pecado mortal, que nós estamos em posse da caridade, com a inabitação trinitária, por meio dessa união na caridade, esse estado de amizade íntima com Deus, que se dá por meio do Filho, que nos redimiu, que nos limpou em seu sangue, quando nós estamos nesse estado, nós podemos, por meio de Cristo, merecer as coisas sobrenaturais. Ou seja, é como se Cristo revestisse as nossas obras com um princípio da própria vida sobrenatural dele, para que assim não sejam só obras nossas, mas sejam obras também dele. E que por serem dele, nós possamos ter, por meio dessas obras, algum direito ao céu, algum direito ao próprio Deus. Já pensaram nisso? Que participando da filiação divina em Cristo, nós somos herdeiros do céu?
nós, enquanto permanecemos unidos a Ele, temos direito ao céu. Temos direito a Deus. Claro, não por mérito nosso, mas temos. E se não é por mérito, é pelo quê? É por misericórdia. Né? Por absoluta misericórdia. Todo gesto de Deus, né? Toda atenção de amor que Deus dirige a nós, o próprio fato de que nós temos os santos, de que nós temos a Virgem, de que nós temos os nossos anjos da guarda, né? Tudo isso é misericórdia. Tudo isso é a compaixão que Deus tem pelo nosso estado deplorável, é a compreensão que Ele tem da nossa fraqueza, é o desejo que Ele tem de nos amar e de nos salvar. E por isso que, tudo bem, a porta é estreita, o caminho é árduo, beleza, mas Cristo nos dá tanta ajuda, tantos meios e tantas facilidades para sermos salvos, que assim, em última instância, só não é salvo quem não quer. O que, por sinal, me leva a um erro na compreensão da misericórdia divina, que eu vou tratar em breve. Em breve, questão de instantes. Só vou beber um gole d'água e a gente já conversa a respeito disso. Que é o seguinte. Mais um, peraí. É o seguinte. As pessoas, às vezes, tratam da misericórdia de Deus como se ela fosse garantida. Como se ela fosse algo com o qual a gente pode contar. Tá? Isso é verdade. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que, nessa compreensão da misericórdia de Deus, nós não distorçamos as coisas e nós não nos esqueçamos que Deus é misericordioso, sim, e que todas as suas ações são revestidas de misericórdia, e Deus tem misericórdia até pelas almas condenadas ao inferno, porque elas sofrem terrivelmente, mas sofrem menos. Isso é de fé, tá? Elas sofrem terrivelmente, mas sofrem menos do que mereceriam, tá? Então, tudo isso é verdade. Porém, a misericórdia de Deus, ela inclui a sua justiça. Não há misericórdia injusta. O que isso necessariamente implica? Implica de que há um sentido sob o qual a misericórdia de Deus é infinita. Mas há outro sentido sob o qual a misericórdia de Deus não é infinita. E dessa misericórdia finita, as pessoas se esquecem. Mas nós não podemos nos esquecer. Tá? Porque vejam assim. A misericórdia de Deus é infinita no sentido de que Ele é capaz de perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa. Por mais terrível que seja a nossa maldade, o amor e a misericórdia de Deus o superam, o envolvem, e Cristo está disposto a nos perdoar, e Cristo está disposto a nos curar, e Cristo está disposto a nos recriar, porque cada perdão sacramental, cada perdão de um pecado mortal é quase uma ressurreição interna, que Cristo realiza em nós por meio do sacramento. Isso de fato é infinito. Tá? Agora, a misericórdia de Deus, ela não é infinita com relação à quantidade dos pecados que Ele está disposto a perdoar. Santo Afonso Maria de Ligório, se eu não me engano no livro Preparação para a Morte, ele diz que Deus tem já certo o número dos pecados mortais que Ele está disposto a perdoar a cada uma pessoa. Não entendam mal, tá? Deus quer que todos se salvem.
E Deus dará a todos todas as graças suficientes para que as pessoas se salvem. Mas Ele não vai forçar ninguém a se salvar. Pensem num pai de família que tem um filho drogado, né, que insiste em entrar em casa, quebrar tudo, roubar dinheiro, bater na mãe. Né? Deus perdoa, mas chega um momento que Ele fala, não, vai embora. Se você não quer ser meu filho, você não vai tomar parte da minha casa. Se você quer ser o meu filho, você deve agir como meu filho. Se você não quer agir como meu filho, fora. Tá? E Deus faz isso. Tanto que há tantas almas no inferno quanto existem. Nós não sabemos se é a maior parte, se é a menor parte, nós não sabemos a proporção, mas sabemos que são muitas. Então, assim, Deus sabe desde a eternidade quanto Ele está disposto a perdoar de cada um. E isto é justo, tá? Porque o perdão do pecado não é merecido por ninguém. Ninguém tem direito ao perdão. O perdão é uma graça de Deus. Então é justo que Deus, em seu amor e em sua onisciência, olhe para o coração de cada um que Ele conhece desde a eternidade e diga, até aqui eu te perdoo. Mais um passo naquela direção, além desse ponto que eu conheço, aí você está por tua própria conta e risco. Isso não quer dizer que a pessoa vai se arrepender e a pessoa vai falar, Jesus me perdoa, e Jesus vai falar, não. Não, isso não quer dizer. Isso é uma construção romântica, ridícula na sua cabeça. Não. O que isso quer dizer simplesmente é o seguinte, que o próprio arrependimento é uma graça de Deus. E que se a pessoa faz questão de endurecer o próprio coração e de fechar-se à graça de Deus e de dizer não para Deus e não para Deus e não, uma hora Cristo vai falar, não? Então tá bom. Então não. Seja feita a sua vontade, meu filho. Entendeu? E ai de nós, meus irmãos, ai de nós se ouvirmos essas terríveis palavras. Ai de nós. E eu digo isso porque a nossa salvação é a obra mais importante que nós temos. É a única coisa que importa. E a ideia de que, eu vou cometer só mais um pecado, né? E amanhã eu me confesso. Meu velho, você não sabe se amanhã você se confessa. Você não sabe se você não vai cometer aquele pecado mortal e morrer em seguida. Você não sabe se você não vai cometer aquele pecado mortal e o teu coração não vai se fechar para Deus. E você não vai se arrepender de verdade e vai no máximo aí produzir uma confissãozinha vagabunda, sacrílega, né, sem arrependimento verdadeiro, que não vai mudar nada no teu coração. Você não sabe. Você não sabe se aquele último pecado que Deus te perdoou não foi o último que Ele estava disposto a perdoar. E se o próximo não é um passo assim que vai cruzar aquela linha que desde o início dos tempos, desde antes do início dos tempos, Ele já havia estabelecido. Porque Ele conhece o seu coração. E Ele sabe todas as graças que Ele te deu. E Ele conhece cada graça que você desprezou. Mais do que você. E você sabe que são muitas, não sabe? Pois então. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós dependemos, sim, terrivelmente da misericórdia de Deus. Até para nos arrepender, até para reconhecer a nossa própria miséria, nós dependemos da misericórdia de Deus. Tudo o que Deus faz é misericórdia. Tudo o que Deus nos dá é misericórdia, porque diante dele nós não merecemos nada. Nada.
a única coisa que nós merecemos de Deus é a ira dele. E ainda assim, ele nos dá amor. E mais amor a cada dia. Inclusive, há um paralelo muito interessante na história da salvação. Porque pensem, né? Cristo veio para nos salvar. Tá? Cristo veio para nos salvar. Cristo de fato nos salvou. Nos lavou com seu sangue. Né? Nos deu a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. De sermos restaurados em semelhança a Ele. De nos tornarmos outros Cristos. De sermos divinizados. Cristo veio e não só nos salvou de nós mesmos, não só nos deu a possibilidade de sermos perdoados, como nos convidou a tomar parte na coisa mais santa que há, que é a intimidade da própria Trindade, aquela alegria íntima e perfeita que as três pessoas divinas compartilham entre si desde sempre, desde antes que o tempo existisse. Ou seja, Ele verdadeiramente nos deu a chance de sermos livres de nós mesmos. Livres de toda maldade, de toda dor, de toda preocupação, de tudo. Absolutamente livres. E tudo isso está, de alguma forma, prefigurado no Êxodo. Na libertação do povo de Deus, do jugo dos egípcios, do jugo do faraó do Egito. Tanto que se você vai ler tratados de vida espiritual, inclusive tratados de próprios autores orientais, como o Evagrio Pontico, o próprio, se eu não me engano, João Cassiano, tem uma conferência dele em que ele fala justamente disso, né? Como o início da vida espiritual é como se fosse a saída do Egito, né? E o início da vida espiritual é o início do rompimento da alma com a prática dos pecados mortais. Eu não sei se está a referência de cabeça, mas isso está em alguma das conferências de São João Cassiano. Mas enfim, isso está muito paralelo ali no Êxodo. Tá? Inclusive, se vocês pegarem aqui, Êxodo capítulo 3, tá? Versículo 7. Tá? Isso é quando Moisés vê a sarça ardente, né, e vê Deus ali, a voz de Deus fala com ele por meio do fogo que queima naquela sarça, naquele arbusto e não o consome. Que, por sinal, é uma imagem de Nossa Senhora. Também é uma imagem da graça na alma. Enfim, o versículo 7 é assim. E o Senhor disse-lhe a Moisés: Eu vi a aflição do meu povo no Egito, e eu vi o seu clamor causado pela crueza daqueles que têm a superintendência das obras. E, conhecendo a sua dor, desci para o livrar da mão dos egípcios, do pecado, e para o conduzir daquela terra, a terra do Egito, a terra do pecado, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra onde corre o leite e o mel, nas regiões do Cananeu, e do Iteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. O clamor, pois, dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi a sua aflição, com que são oprimidos pelos egípcios, como que são oprimidos pelo pecado. Mas vem, e eu te enviarei ao faraó, a fim de que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, vocês percebam como isso contém um anúncio sutil, uma imagem da vinda de Cristo. É Deus que ouve os clamores do seu povo, que tem misericórdia de um povo indigente, de um povo miserável, e desce para salvá-lo, para separar o seu povo do resto do povo, para dividir o povo que é seu do povo que quer pertencer ao pecado e aos demônios. E este povo que é seu, que é o povo que, apesar de suas misérias, apesar de seus pecados, apesar da sua cabeça dura,
é o povo que está disposto a amar a Deus, este povo ele liberta e ele conduz para fora do Egito. Para fora do Egito físico, claro, no Antigo Testamento, porque isso são fatos históricos, concretos e reais, mas em sentidos espirituais, isso da nossa alma, né? Nos conduz para fora do reino do pecado, para fora do domínio da maldade, né? Até a redenção e as portas do céu. Mas não se esqueçam, o faraó que estava no Egito, ele tinha o coração duro. E ele, a cada vez que Deus fazia um prodígio para que ele libertasse os filhos de Israel, ele endurecia mais seu coração. E o que aconteceu com ele? Ele foi submergido pelas águas estrondosas, que são o símbolo do pecado e do mundo. Então, se não quisermos, meus queridos amigos, se não quisermos ser submergidos pelas águas do pecado, se não quisermos que as portas da misericórdia se fechem para nós, abramos os nossos corações à misericórdia de Deus, ao amor de Deus. Nos arrependamos de nossos pecados, nos reconheçamos como os miseráveis que somos. Imploremos o perdão de Deus, porque Ele quer nos perdoar. Ele nos ama, Ele nos quer junto dEle. Ele quer nos livrar de nossos pecados. Ele nos quer no céu. Mas não há perdão se não há disposição para morrer para o pecado, para morrer para o homem velho, para mudar de vida. Se não há humildade, se não há reconhecimento da nossa absoluta e total dependência dele. Então invoquem o nome de Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Me dá a agudeza de inteligência para ver a minha própria miséria, para conhecer os meus pecados. Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, tem piedade de nós. Nos apresenta o teu Filho, nos mostra o caminho para o céu. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse final foi um pouco intenso, né? Mas não foi nem planejado. Mas é isso, é verdade. Tudo isso que eu disse é verdade. Olha, eu espero que essa tetralogia de férias tenha sido boa, tenha ajudado vocês, tá? Tenha os aproximado de Deus, tenha lhes despertado algum interesse na prática da oração de Jesus, a oração do coração. Estou às ordens para tirar as dúvidas no que eu puder. Eu não sou nenhum especialista, mas no que eu puder eu fico às ordens. E é aquilo, né? Gostou? Foi útil? Tá? Me ajuda, tá? Olha o Apoia-se. Se você puder, se tiver interesse, faz a sua contribuição ali. Pode ser por Pix, pode ser mensal, os valores são baixos, você ganha um monte de coisa. Entendeu? Assim, me quebra um galho tremendo. Vocês não têm noção do quanto ajuda. E bom, não pode contribuir com o Apoia-se, não quer? Compartilha. Compartilha. Joga nas tuas redes sociais, joga na internet, manda pros teus amigos. Entendeu? Alguém vai gostar, alguém vai ser útil. Alguém vai falar, pô, legal, eu não conhecia esse cara, pô, obrigado. Entendeu? Vai saber. Tá? Então, assim, dá uma olhada ali, tá? Por favor, me ajuda. Por caridade cristã. Quanto às orações, gostaria de pedir que vocês rezassem por todas as pessoas que não acham que precisam do perdão de Deus. Por todas as pessoas que estão com os corações completamente fechados. Para que se renove a misericórdia de Deus para com eles. Para que eles abram as portas de seus corações e recebam a graça de Deus, a graça do arrependimento.
né, a graça de se arrepender antes de morrer. A impenitência final é um pecado terrível, precisamente porque é final. Não há espaço para o perdão. Rezem também, eu peço para vocês, pelo nosso retorno, né, ao seminário, porque esse áudio aqui vai sair logo antes do fim das férias, então peço que rezem pelo nosso retorno ao seminário, pelo início das aulas, para que nós retornemos com o espírito renovado, prontos para encarar mais um semestre, nos preparando para servir a Deus e servir a vocês também, por amor a Deus. Tá bom? E é claro, sempre que puderem, por favor, rezem por mim. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueça, Deus te ama muito mais do que você imagina.